Você conhece as primeiras orientações que Jesus deu aos seus 12 apóstolos? E o que eles sentiram diante de tais orientações? Quer saber como Humberto de Campos nos traz essa história? Fique conosco após a vinheta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui fazendo reflexões, fazendo a leitura e trazendo algumas reflexões do livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, que foi recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Humberto de Campos traz ali os bastidores dos ensinamentos de Jesus, as pessoas se transformando moralmente, refletindo sobre os seus ensinamentos e os bastidores que não estão no Novo Testamento. Assim como asseverado também no Novo Testamento, ainda que fôssemos colocar aí um livro, tudo que Jesus passou aos seus apóstolos, não haveria espaço suficiente para isso. E muita coisa que Jesus passou para os apóstolos não está registrado no Novo Testamento, foi dito ali no íntimo. Se você ainda não nos segue aqui no canal da TV Comunhão Espírita, fica o convite para se inscrever, curtir este vídeo e compartilhar. Assim mais pessoas vão estar conhecendo esse trabalho da Páginas Espíritas e outros que também acontecem aqui na TV Comunhão de forma diária, ou episódios diários, e outros também de forma semanal. Hoje estaremos aqui no capítulo 5, chamado Os Discípulos. Jesus já tinha feito o convite aos primeiros apóstolos. No último capítulo falamos do convite aos filhos de Zebedeu, João e Tiago Maior, como a família recebeu, como foi o diálogo de Jesus e Zebedeu, o pai, e agora os apóstolos já estão definidos, e eles vão fazer um diálogo. Humberto de Campos começa assim o capítulo 5. Frequentemente, era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Então, Jesus tinha diversos seguidores, eram centenas. Mas ele escolheu 12 discípulos para estar ali de uma forma mais íntima. E é nesse grupo que ele começava a falar coisas mais aprofundadas do que ele falava para a multidão. Depois de uma de suas pregações no Novo Reino, chamou os 12 companheiros, que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Então, de Betsaida, do vilarejo de Betsaida, veio Pedro, André, Filipe, Tiago e João. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu, então Levi, Mateus, Tadeu e Tiago, que seria o Tiago menor, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados irmãos do Senhor. Então aqui Humberto de Campos nos traz um detalhe de que Levi, Tadeu e Tiago menor eram irmãos. A mãe deles, a Cleófas, era parente de Maria, mãe de Jesus. Então, esses apóstolos, eles também tinham algum tipo de parentesco com Jesus. Tanto que ele coloca aqui, amavam desde a sua infância. Então, eles conheciam Jesus desde que Jesus era criança. Provavelmente eles até brincavam juntos, porque a gente vai pensar ali, todos são nazarenos, todos foram criados em Nazaré. Então, aquele ambiente ali não é uma cidade como é de hoje, com uma quantidade de pessoas enorme. Era um vilarejo pequeno, então as pessoas se conheciam. Tanto que mais posteriormente, quando Jesus vai fazer uma pregação em Nazaré, a pergunta que o povo faz é: mas esse aí não é Jesus, filho do carpinteiro José? Então, assim, todo mundo em Nazaré conhecia Jesus. Inclusive, Levi, Tadeu e Tiago, e eram chamados às vezes dos irmãos do Senhor. Vamos continuar aqui. À vista de suas profundas afinidades afetivas. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta, e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná da Galiléia. Simão, mais denominado Zelote, deixara a sua terra em Canaã para dedicar-se à pescaria, e somente um deles, Judas, destoava um pouco deste concerto,
pois nascera em Iscariote, e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Então, a maioria, né, os 11 ali apóstolos, muito mais focado na questão da pescaria, e Judas era mais comerciante, né? Ele negociava, né, a pesca e negociava outras coisas que ele está aqui chamando de quinquilharias. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou a princípio certa dificuldade para harmonizar-se. Então, imagina, 12 pessoas, cada um ali de um determinado local, para eles conseguirem se harmonizar entre si, foi difícil. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. Então, pequenas discussões, eles acabam ficando mais separados do que unidos. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. E essa discussão ela vai voltar lá no momento da Santa Ceia, naqueles momentos preparativos, né, para o momento da crucificação de Jesus, onde também eles tinham essa discussão, qual que seria o papel de cada um deles no novo reino. Em outras vezes, desejavam saber qual dentre todos revelava sabedoria maior no campo do evangelho. Assim, quem é que sabe mais? Sou eu? Sou você? Que é a coisa hoje do dia a dia, ainda existe às vezes essa discussão, né? E aí você vê que a reflexão aqui de Humberto de Campos é que essas discussões são pequenas, né? Elas acabam não agregando muita coisa, e Jesus observava eles nessa discussão. Levi, foi Mateus, continuava nos seus trabalhos de coletoria local. Então, mesmo depois do convite, né, de Jesus a Levi, ele continuava trabalhando como coletor de impostos, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios. Então, Judas também continuava sendo comerciante no local, embora se reunisse diariamente aos demais companheiros. Então, Levi e Judas continuavam trabalhando e no final do dia se encontrava com os outros 10 mais Jesus. Os outros 10 viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participasse de uma festa incessante de luz. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro e lhe ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. Só que chegou um momento em que Jesus junta os 12 e fala assim, agora vamos de fato começar o trabalho, né, de ativo para difundir a proposta do novo reino. E todas essas orientações que a gente vai começar a ler a partir de agora, ela está registrada no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, né? Então ali no capítulo 10 de Mateus começam as orientações de Jesus do que como seria o trabalho deles e o que aconteceria com eles daqui para frente. E aí Humberto de Campos narra assim: de conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que competiam concretizar. Amados, entrou Jesus a dizer-lhe com mansidão extrema, não tomeis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis à moda dos samaritanos. Nos dais contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Então, Jesus alertando para a gente não procurar ali o caminho largo, da facilidade, das discussões pueris, né? A gente prestar atenção com relação a isso. E diante, em busca das ovelhas perdidas da casa do nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizeres de minha parte que é chegado o reino de Deus. Então Jesus está dando a primeira lição para eles de que é necessário a gente ir ao encontro das ovelhas perdidas, aquelas pessoas que estão ali desamparadas, angustiadas, e alertar que é chegado, né, o reino de Deus. Trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos na sombra do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Então, também convidando ao esclarecimento, né, dessa nova proposta de vida e alertando, né, que propor de dar de graça as bênçãos que a gente também tem recebido. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os mais simples. Então, a gente
evitar, né, estar tanto preocupado com os adornos, com algo externo, e se preocupar mais com as coisas internas. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpecartas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Então, ele reprisando a questão do supérfluo, né? A gente não focar no supérfluo. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Então, entrar no local, quem está ali disposto a ouvir as verdades, né, dos céus. E aí focar naquilo ali e vai dizer até se retirar. Quando penetrais em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Então, você oferta a paz. Se o local não receber a paz ela continua e recebe em nossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos sacudindo o pó de vossos pés. Então, retira o pó dos pés e siga, né? E aí Humberto de Campos traz assim, isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Então, não é tirar o pó do pé, né, num tom de orgulho. Isso aqui, pessoa que não quis me ouvir, não está querendo me ajuda, então que se lasque, né? Vou tirar aqui o pé e vou seguir em frente. Não é isso. O pé, retirar ali o pó da sandália, para não guardar nenhum rancor interno, né? Seguir em frente e não ser influenciado por aquela energia ali que foi negativa e não quis, e repeliu, né, a mensagem do Senhor. Em verdade, eu vos digo que virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com lábios da falsa crença sem a sinceridade do coração. Então Jesus fala assim, que vai chegar o momento de que a balança, né, da justiça divina, ela vai pesar muito menos para os grandes pecadores, para aquele que comete o equívoco, e muito mais para aqueles que procuram Deus, mas com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade no coração. Estou só falando sobre Deus, só falando sobre os ensinamentos, né, de Deus, sobre o reino de Deus, mas internamente lá no meu dia a dia, no meu interior, eu não estou colocando em prática. Jesus, por diversas vezes, ele vai fazer essa reflexão, né, que para termos muito cuidado em, às vezes, ficar muito ali no verniz, né, de boas palavras, e na prática, no nosso dia a dia, na nossa intimidade, não estarmos colocando, né, em fato de prática o que estamos falando. É por essa razão que eu vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Então, para ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos tribunais e sereis açoitados, nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Então, Jesus já começa a alertar que eles não seriam bem recebidos, seriam, inclusive, entregues aos tribunais, inclusive açoitados. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhares a minha causa. Mas nos dias dolorosos de humilhação, não vos dê cuidado como haveis de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houveres de dizer. Então, na hora de usar a palavra, não se aquiete, né? Jesus estará com eles e ele vai se utilizar, né, ali das palavras para passar a boa mensagem. Porque não somos nós que falamos. O Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Porque, na essência, a mensagem é de Deus, a mensagem é divina. Então, não somos nós que estamos transportando as palavras, né? A gente só está replicando, né? Está reverberando a mensagem que Jesus já tinha falado, mas Jesus está falando que, na essência, a palavra, a mensagem é de Deus. Nesses dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus alertando que aquele que se colocando na situação de apóstolo de Jesus e seguindo a mensagem de Jesus e propagando a mensagem, vai ser perseguido, mas se perseverar até o fim, será salvo. Quando fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra,
porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. E aqui o Paulo colocou isso muito em prática, né? Ele estava numa cidade, era perseguido, fugiu para outra. Ele estava em outra cidade, estava perseguido, ia para outra. Ele, indo de cidade em cidade, ele ia multiplicando a mensagem de Jesus. Se tem de sofrer, considerai também que eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo maior mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Então Jesus já estava alertando aqui que ele também veio para dar o testemunho. E se ele passaria por diversas coisas, nós sabemos o que Jesus passou, o que também o discípulo também não passará. Porque o discípulo não é maior que o mestre, né? E nem o servo maior do que o Senhor. Então, se o mestre, o Senhor, passou pelo que passou, o discípulo não seria muito diferente. Se o adversário da luz vai reunir contra mim, Jesus está falando na questão dele, né? O adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, o que não fará aos meus discípulos. Todavia, saber que acima de tudo está o nosso Pai, e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. O que vos ensino em particular, difundi publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será objeto das vossas pregações em cima dos telhados. Trabalhai pelo reino de Deus, e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Não se vendem 2 passarinhos por um centil? Entretanto, nenhum deles cai dos ninhos sem a vontade do nosso Pai. Até mesmo os cabelos de nossa cabeça estão contados. Essa parte do cabelo da cabeça que, né, mexe um pouco comigo. Mas aqui Jesus está falando de que tudo tem a consciência de Deus. Então, por mais turbulento que possa estar acontecendo na nossa vida, Jesus estava preparando, inclusive, as turbulências que iam acontecer com os discípulos, que eles podiam ter consciência de que Deus estava no controle, né? Deus está no controle. Então, por mais difícil que esteja, existe um propósito. Não temais, porque um homem vale mais do que muitos passarinhos. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer um de vós que me confessar diante dos homens, eu confessarei igualmente diante de meu Pai que está no céu. Então Jesus finaliza o diálogo dizendo que qualquer um que se colocar ali na situação em nome de Jesus, Jesus também fará isso perante Deus. Então são as recomendações que estão ali no capítulo 10 de 2 Mateus, de uma forma um pouco mais aprofundada, alguns detalhes a mais. E aí os discípulos começam a refletir sobre essas orientações de Jesus. As recomendações de Jesus foram ouvidas ainda por algum tempo e terminada na sua alocução, no semblante de todos perpassava a nota íntima de alegria e de esperança. Então, por mais que ele estava avisando ali os desafios, no íntimo tinha uma alegria e esperança. Os apóstolos criam, contemplaram o glorioso porfírio do Evangelho do Reino e estremeciam no júbilo de seus corações. Foi quando Judas Iscariote, como que despertando, antes dos demais companheiros, daquelas profundas emoções de encantamento, se adiantou para o Messias, declarando em termos respeitosos e resolutos: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Então Judas estava preocupado com a questão material desse reino que iria por vir. Jesus contemplou serenamente e redarguiu: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Então, Deus precisou de dinheiro para construir as belezas do mundo? Foi a pergunta que Jesus fez a Judas. Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com os infinitos recursos. Em meio à pausa geral, Jesus, depois de uma pausa, continuou. Em meio à surpresa geral, né, diante da fala de Jesus, Jesus fez uma pausa e continuou. No entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino de meu Pai no espírito das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda contigo. Nunca, porém, procures que ultrapasse o necessário. Então, Jesus faz o alerta, né, com relação ao dinheiro, né? Então, assim, Deus não usa o dinheiro. Olha quanta beleza foi criado por Deus. O dinheiro realmente ele é útil, mas nunca será tudo. Aí na segunda fala, Jesus diz assim: olha, eu entendo a sua preocupação,
compadeço com ela e põe em prática. Mas preste atenção, cuidado com a tentação das posses materiais. Procure guardar o necessário, né? Evite ultrapassar o necessário. Ali mesmo, pretextando a necessidade de incentivar os movimentos iniciais da grande causa, o filho de Iscariote fez a primeira coleta entre os discípulos. Então ele passou ali a bolsinha e começou a recolher o que cada discípulo tinha para montar a bolsa, né, que seria ali os recursos para o trabalho que eles teriam na pregação da Boa Nova. Todas as possibilidades eram mínimas, mas alguns pobres denários foram recolhidos com interesse. O mestre observava a execução daquela primeira providência com um sorriso cheio de apreensões. Então Jesus estava observando, mas ele estava apreensivo. Por quê? Jesus conhecia o íntimo de cada um. Ele conhecia a potencialidade que cada um já cultivava naquele momento, mas também os desafios que cada um também cultivava. Nós vamos saber na história, né, que Judas, com relação a essa questão da posse material, inclusive vai ter um capítulo mais à frente que vai ser dedicado a essa questão de Judas, né? E ele depois fica conhecido, né, por ter vendido, né, Jesus por algumas moedas de prata. Então, Jesus coloca aqui como um sorriso cheio de apreensão. Ele tinha apreensão do que aconteceria. Tanto que ele alerta Judas, né? Ó, tudo bem, coloque em prática, mas cuidado com a tentação das posses materiais. Não vá além do necessário. Então, Jesus com um sorriso cheio de apreensões, enquanto Judas guardava cuidadosamente o fruto modesto de sua lembrança material. Em seguida, apresentando a Jesus a bolsa minúscula, que se perdia nas dobras de sua túnica, exclamou satisfeito: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Então ele apresenta Jesus e fala: conseguimos alguma coisa que é pouco, mas é o primeiro passo. Jesus fitou serenamente e retrucou em tom profético: Sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Então, Humberto de Campos até coloca aqui numa forma quase que profética, né? A bolsa é pequena, mas que Deus permita que não sucumbas ao seu peso. E aí Judas, posteriormente, ele acaba sucumbindo, né, ao peso do poder, do dinheiro, né? E ele não consegue interpretar naquele momento, né, a mensagem de Jesus, a proposta de Jesus com relação ao reino dos céus. Aí aqui finaliza o capítulo 5, né, do Boa Nova, dos discípulos. Humberto de Campos nos trazendo essas reflexões, as orientações com relação do porvir, do que aconteceria. Aqui depois Judas foi o primeiro a despertar, e ele despertou já preocupado com a questão financeira. Posteriormente, inclusive, ele vai ficar nessa função, como se fosse o tesoureiro, né, do grupo ali, do apostolado. E aí o próximo capítulo, com o título Fidelidade a Deus, vai começar a trazer as percepções dos outros apóstolos, porque Judas foi o primeiro a despertar, e os demais, eles acabaram despertando e começam a externar o que eles estavam sentindo após essa mensagem de Jesus. Gostou dessa leitura, dessas reflexões que a gente trouxe para esse momento? Fica o convite, então, para você dar o joinha, curtir, né, é o chamado aplauso digital, compartilhar com aquela pessoa que você pensa que poderia também estar gostando dessas reflexões, dessa leitura que a gente está fazendo do Boa Nova, e fica o convite para que na semana que vem estejamos aqui novamente reunidos para a leitura do capítulo 6, Fidelidade a Deus. Muito obrigado e até a próxima.